Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz e o amor de Deus estejam com todos vocês. Eu sou Antônio Arnaldo Gatti e nós estamos aqui no canal Gatti RCC para mais um vídeo formativo. Desde já quero conclamar a você para nos ajudar, para que você se inscreva nesse canal que tem como objetivo a formação, a espiritualidade, levar o conhecimento para todos os filhos de Deus. Então você também deixa o seu like, curta, compartilhe com outras pessoas para que nós possamos assim chegar mais longe, para que realmente o nosso canal possa cumprir o objetivo que é a formação e a evangelização. E hoje nós temos um tema muito especial, carismas. Esta palavra que pelo mundo ela é conhecida ou traduzida, interpretada por jeitos diferentes, né? Mas nós queremos aqui trazer aquilo que realmente significa falando da igreja, falando de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu quero trazer para você esse tema? Nós participamos do grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Certa vez, lá nos dados de 1980 e alguma coisa, eu estava participando do grupo de oração e já há mais de um ano participava, via falar de carismática, renovação e tal, mas ninguém falava sobre o que eram os carismas. Então, um colega meu de trabalho, jovem, ele chegou para mim e falou assim, o que é um carisma? Eu fiquei assim, meio, sem palavras, sem resposta. Aí eu falei, e o que é? Então, ele me disse que carisma é um dom, é um talento. Mas aquilo também soou para mim assim como uma forma meio que vazia. Eu fiquei pensando no talento, como um talento para você tocar violão, para você cantar, né? E aquilo pouco me ajudou espiritualmente, mas despertou em mim o desejo de buscar conhecer o que é o carisma ou o que são os carismas. Muitas pessoas ainda em nossos grupos de oração não sabem e nem tiveram a experiência com os carismas. Por isso, decidi fazer esse vídeo para aguçar a curiosidade e também fazê-los buscar esse conhecimento tão imprescindível para a nossa fé, para que seja uma fé renovada. Eu gostaria que você pegasse também em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 1 e de 4 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero que vivais na ignorância, irmãos. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, então nós vemos nesta palavra a necessidade que a igreja também tem dos carismas e que essa diversidade de dons
ela nos é dada pelo Senhor. Nós não podemos viver na ignorância. Nós, como filhos da igreja, como filhos de Deus, não podemos viver na ignorância a respeito dos carismas. Nós temos essa diversidade de dons. E também é o mesmo Espírito que dá todos os dons, todos os carismas. E a cada um é dado conforme a vontade de Deus, conforme apraz ao Espírito Santo, conforme a necessidade dos filhos de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no número 798 do Catecismo da Igreja Católica, vai nos dizer assim: os carismas são o quê? Múltiplas graças que tornam os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior conhecimento, maior incremento da igreja. É isso que está dizendo o catecismo. Então, meu irmão, tanto pela palavra que nós escutamos, tanto pelo magistério, nós vemos que fala das diversidades dos dons, das múltiplas graças para a igreja que é feita, formada por nós, que somos filhos de Deus, somos filhos desta igreja, somos todos nós. Então, irmãos, graças, dons, presentes, talentos, ferramentas, dádivas, tudo isso é sinônimo de carisma. Tudo isso são carismas e tudo isso tem fundamento na palavra de Deus, na Bíblia. Não somos nós, Renovação Carismática, que inventamos carismas, nem o uso dos carismas. Isto é bíblico. Isto é bíblico. Carisma, do grego, charisma, significa favor ou dom divino. Charisma ou carisma em português, também em latim. Então, os carismas nada mais são do que manifestações extraordinárias do Espírito Santo para o proveito comum ou para o bem de toda a comunidade. Nossos grupos de oração da RCC, Renovação Carismática Católica, são chamados de Renovação Carismática por causa de quê? Por causa dos carismas, por causa do uso dos carismas. Nós podemos dizer, então, irmãos, que não há renovação carismática católica sem o uso dos carismas. Se nós não usamos carismas em nossos grupos de oração são apenas ou são grupo de reza e não grupo carismático. E nós devemos sempre pedir os carismas ao Senhor, pedir ao grande doador, que é o Espírito Santo, para que a ação de Deus aconteça na vida de todos aqueles que frequentam os nossos grupos de oração, que buscam ali a cura, que buscam um direcionamento para as suas vidas, que buscam uma palavra de consolo, que buscam a libertação dos seus males. Tudo isso nós devemos, então, sempre pedir os carismas, porque pelas nossas capacidades humanas, por mais estudados que nós sejamos, nós não seremos capazes de dar aos filhos de Deus aquilo que eles vêm buscar nos nossos grupos de oração. Então, o Concílio Vaticano II, no documento chamado Apostolicam Actuositatem, no número 3, ele já nos diz assim: o uso dos carismas não é só um direito, é um dever de todos os fiéis, o dever de exercê-los para o bem dos homens e a edificação da igreja, dentro da igreja e no mundo. Então, veja, meu irmão, que não é
como se diz, uma coisa aleatória. É uma necessidade. Vamos dizer na palavra que nós entendemos melhor, é uma obrigação para nós usarmos os carismas. Nós devemos pedi-los, devemos acolhê-los com todo amor, porque é o Senhor que nos dá para que nós os coloquemos em prática na nossa missão, na nossa caminhada. No nosso catecismo, mais uma vez no número 800, nos diz assim: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que o recebe, mas também por todos os membros da igreja. Veja que interessante. Todos nós devemos receber esses dons, acolhê-los, reconhecê-los como uma graça de Deus, reconhecê-los como o dom de Deus para nós e para toda a igreja. Então, quando um irmão nosso também recebe um carisma, todos nós devemos nos alegrar, porque é dado a ele segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos, Senhor, eu quero ter o dom, quero ter o carisma das curas. Irmão, o Senhor dá a quem lhe apraz, a quem necessita, e a igreja inteira deve se regozijar. O grupo de oração inteiro, o núcleo, os servos devem se regozijar por aquele carisma que foi dado a uma pessoa no nosso meio ou no nosso grupo, não é mesmo? Então, todos os carismas, eles são para o bem comum e a cada um é dado para o proveito comum, como está citando naquela passagem bíblica de 1 Coríntios 12, no versículo 7, que nós acabamos de escutar há pouco. Então, meu querido irmão, os carismas não são nossos, mas são do Espírito Santo. É Ele quem opera tudo em todos. Quando, então, nós devemos usar os carismas? Quando? Sempre. E, em especial, em todas as situações que os exigirem. Muitas vezes, pode até mesmo acontecer no nosso grupo de oração que não tenha ninguém ali que tenha o dom da profecia, mas de repente o Senhor desperta em alguém aquele carisma, aquele dom para falar para a assembleia. De repente aparece aí alguém muito doente que está precisando de uma cura. No nosso grupo não tem ninguém que tenha o carisma das curas, mas Deus dá ali, naquele momento, para alguém para suprir a necessidade daquela pessoa que está necessitando. Então, os carismas, irmãos, são para todos. A cada um é dado conforme a necessidade e conforme a vontade de Deus. Como eu disse, citei o dom das curas, o carisma das curas. Muitas vezes nós vemos pessoas que pedem esse dom, mas a pessoa não gosta de visitar doente, né? A pessoa não acolhe, que ele não se aproxima de quem está enfermo. Muitas vezes a pessoa quer ter o dom da palavra de sabedoria, mas não tem também a paciência para escutar alguém. Então, essa pessoa certamente terá dificuldade de receber esses dons, porque o que ela faria com esses dons? Se ela não gosta de visitar doente, se a outra não gosta de aconselhar, não gosta de ouvir as pessoas. Então, Deus dá a quem se abre, Deus dá mediante a necessidade da assembleia. Muitas pessoas recebem carismas e são tão usadas por Deus com esses carismas que o carisma acaba se tornando um ministério para a sua vida. Acaba se tornando um serviço para a sua vida, não é? Então, diante disso, irmãos, eu gostaria de perguntar a você: você já pediu alguma vez, você já pediu algum carisma ao Senhor? Ou você já descobriu qual é o seu carisma? Você tem
colocado a serviço de Deus, da comunidade, o carisma que Deus te deu? É a pergunta que fica para nós. E nós podemos retomar a palavra que está em 1 Coríntios 12. E nós podemos pegar direto de 1 a 11 e nós vamos ver ali os carismas. E nós vamos também, em vídeos futuros, vamos tentar falar de cada um desses carismas, que são 9 que estão citados aqui por São Paulo. São chamados os dons carismáticos ou simplesmente carismas extraordinários, né? Então nós vamos tentar falar sobre cada um deles nos próximos vídeos nossos. Para nós finalizarmos, deixar um exemplo aqui para você. Quando nós entramos em uma empresa para exercermos nosso trabalho profissional, o nosso patrão, o nosso chefe, o nosso gestor nos entrega ali equipamentos, máquinas, computadores, ferramentas para nós trabalharmos e fazermos o nosso serviço adequadamente. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, abrimos a nossa vida, nos colocamos à disposição dele, ele nos dá carismas, nos dá dons para que nós possamos exercê-los de acordo com a vontade dele e atender aqueles que estão necessitando, que são os filhos de Deus. Eu te agradeço pela sua disponibilidade, te agradeço pela sua colaboração, te agradeço pelo seu like, pela sua inscrição e que você nos ajude a divulgar, compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Deus abençoe você, Deus te proteja, fica na paz, que Maria, nossa mãe, te acolha em seus braços. Amém.